cada dia condução do seu maravilhoso Espírito Santo. Queridos, quero trazer uma palavra para você hoje, baseada no Salmo número 100. O Senhor diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apacentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. É tão importante que o salmista ele tenha um entendimento de quem é o Senhor. Quando nós temos o entendimento de quem é Deus, o que Ele representa, o que Deus pode fazer na nossa vida e o que Ele pode promover em benefício desse homem, de contrapartida nós vamos celebrar, nós vamos nos alegrar, nós vamos render ao Senhor graça, louvor, externar o que realmente está no nosso coração. É por isso que o salmista ele diz: celebrai ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrai com júbilo, celebrai com alegria, celebrai ao Senhor com saltérios, com harpas. Cante, exalte, reconheça a grandeza de Deus, os benefícios do Senhor, o que Ele tem promovido para que você seja essa pessoa agradecida a Ele, grata. E o convite do salmista aqui é que todos os moradores da terra eles têm esse privilégio, essa oportunidade de celebrar o Senhor. O convite aqui é para que todos celebrem, para que todos os homens venham reconhecer a grandeza de Deus, venham reconhecer o amor de Deus, venham reconhecer os benefícios que o Senhor faz em prol desse homem, em benefício desse homem, para que o homem ele venha engrandecer a ele e reconhecer a grandeza e os cuidados de Deus. Observe que o Senhor ele mostra quem Ele é através daquilo que Ele faz. O próprio salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Logo se entende que o Senhor ele se revela através da criação. E uma vez o Senhor se revelando através da criação, nós, como pessoas que somos dotados de inteligência, o Senhor tem nos dado esse entendimento, é reconhecer que o Senhor é grandioso, é maravilhoso, e Ele faz tudo isso em benefício desse homem. Você que está me ouvindo hoje, nesse momento, você tenha esse entendimento, que tudo provém de Deus e para Ele, e por Ele são todas as coisas, e para Ele, é isso que a Bíblia nos diz. Então, o salmista, ele declara uma vez, reconhecendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E ele diz assim: servi com alegria, servi o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. A primeira coisa que o salmista coloca aqui é que no servir, no serviço, nós temos que servir com alegria. Nós não devemos servir ao Senhor com pesar, por obrigação, por imposição. É algo que é espontâneo, é algo que é voluntário, é algo que tem que partir de dentro do seu coração, é algo que você tem que manifestar. Você precisa manifestar isso. Por quê? Porque a gratidão que você tem pelo Deus que te escolheu, que te salvou, que te libertou, que te dá graça, que te dá saúde, que te deu um emprego, que te deu uma família, que te dá entendimento e oportunidade de você se sobressair em qualquer situação de luta, seja ela de doença, seja ela de questões financeiras. É o Senhor que te abençoa, é Ele que cuida, que zela por você. Então, de contrapartida,
tem que aflorar no meu coração uma alegria por servir, por reconhecer que esse Deus é tudo em mim. E a razão da minha existência é porque o Senhor me ama. É por isso que ele diz aqui no verso 2, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Como é bom. É por isso que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lê o Salmo 84, que ele diz que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele quer estar nos átrios da casa do Senhor. Para ele, para o salmista, estar na casa de Deus, ir à casa de Deus, para ele era um privilégio. Melhor estar nos átrios na casa do Senhor. Está na casa, está ali servindo, está ali orando, está ali exercendo comunhão. Tem algumas pessoas que dizem, para servir a Deus você não precisa ir à igreja. Como é que você quer servir a Deus e você não exerce comunhão? Porque a igreja é para isso. Eu falo igreja, templo, é para nós exercermos comunhão, estarmos juntos. A Bíblia nos diz, quando os irmãos vos reúnem, uns têm cantos, revelação, interpretação, e faça-se tudo para a glória de Deus. Ou seja, quando nós nos reunimos, exercemos comunhão e junto nós estamos celebrando o nome do Senhor. Isso é grandioso. Isso é maravilhoso. O verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Primeira coisa que nós temos que ter entendimento é saber que o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor, Ele é tão bom que o salmista diz assim, foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Ou seja, a bondade de Deus, ela se apresenta até com a sua existência. Foi Deus quem te fez. Foi Deus quem te escolheu. Foi o Senhor que nos fez povo seu. E não foi nós que nos fizemos povo de Deus. Foi Deus que nos fez povo seu. Ou seja, foi Ele que te fez e foi Ele que te escolheu. Eu acho lindo a expressão lá em Jeremias, capítulo 1, quando Jeremias ele começou a questionar o próprio Deus, que ele não era profeta. O Senhor disse assim, eu te chamei, eu te escolhi, eu te coloquei como profeta perante as nações quando tu ainda eras informes. Só para você ter uma ideia que Deus ele nos escolhe antes de sermos gerados. Então, é o Deus que nos escolhe para que nós possamos fazer, desenvolver, reconhecer, agradecer a Ele, porque foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto, depende muito da versão. Por isso que ele diz, saber que o Senhor é Deus, foi Ele que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Aqui, isso aqui o salmista está usando uma linguagem daqueles dias, quando ele fala ovelha do seu pasto, porque o salmista que escreveu esse salmo era um pastor de ovelhas. Então, da mesma forma, ele usa aqui uma linguagem figurativa, uma linguagem figurada. Foi o Senhor que nos fez ovelha do seu pasto, ovelha do seu rebanho, porque a gente vai observar que o Senhor Jesus, usando uma linguagem em João 10, ele como um bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Ele usa essa figura de linguagem para compararmos ele como pastor e nós como ovelhas. Então ele usa essa linguagem para demonstrar Jesus como um bom pastor e a igreja, os santos, os eleitos, são comparados como ovelhas que fazem parte do mesmo rebanho, do mesmo povo. Um povo que o Senhor escolheu, que o Senhor capacita e o que o Senhor cuida.
Porque era a função do pastor promover o pasto, era a função do pastor cuidar, zelar por aquelas vidas, por aquelas ovelhas, para que os lobos não viessem devorá-lo. O próprio Davi, quando se encontra com Saul, ele diz: olha, eu lutei contra urso, eu lutei contra leão, para defender o quê? O rebanho. Então o Senhor que nos escolheu, e foi Ele que nos fez povo dele e ovelha do seu rebanho, ovelha do seu pasto. Ou seja, o que o Senhor está dizendo aqui através do salmista é: vocês me pertencem, eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Eu sou como pai para vocês, vocês são como filhos para mim. Então, como pai, eu cuido, eu zelo, eu sustento, eu preservo, eu defendo. Aí é que está a questão. Eu defendo, Deus defende aqueles que reconhecem o senhorio dele. Deus é quem cuida. É só você ler Atos capítulo 9. A partir do versículo 10 em diante, quando chega no 15, Saulo de Tarso, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Por quê? Porque Saulo naqueles dias estava perseguindo os cristãos, encerrando, matando e colocando na prisão. Observe que Atos 7 é uma prova clássica, a morte de Estevão, e a Bíblia diz assim: e Saulo de Tarso, ainda respirando a morte de Estevão, pediu cartas para os anciões do templo e foi a Damasco. E no caminho de Damasco o Senhor apareceu para ele e disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O correto seria: por que tu estás perseguindo os cristãos? Só que quem persegue um cristão, esse Deus que se apresenta como pai e nós como filhos, o pai não vai dizer assim: por que tu está perseguindo o meu filho? O pai vai dizer assim: por que você está se envolvendo nesta causa? Porque o problema do meu filho é assunto meu também. Então o pai que ele intervém em favor de um filho, ele está assumindo que aquela causa também é dele. Porque aquele filho pertence àquela família. E o pai, como aquele provedor, aquele protetor, ele está ali para assegurar que a sua família vai estar segura, vai estar protegida. E é isso que o Senhor fala para Saulo: por que tu me persegue? Então, o problema do meu filho também é meu, porque eu estou aqui para manter uma ordem e um equilíbrio nessa família para que ela viva bem. Eu estou citando isso aqui porque o Senhor está dizendo que nós somos ovelha do seu pasto, e foi Ele que nos fez povo dele, e não foi nós. A própria Bíblia nos diz que foi o Senhor que nos escolheu primeiro. Foi eu quem escolhi a vós, e não vós que me escolheste. É por isso que às vezes você fala de Jesus para uma pessoa e diz: eu não quero. Porque nós estamos dando o direito que aquela pessoa escolha. Então ela também tem o direito de escolha. Ela diz: eu não quero Jesus. Respeito isso. É um direito seu. Mas o Senhor está dizendo: fui eu que escolhi vocês, e não vocês que escolheram a mim. Porque se fosse para vocês me escolher, vocês nunca escolheriam a mim. Vocês escolheriam os prazeres da vida. Vocês iam escolher aquilo que aos olhos de vocês é agradável. E para seguir Jesus, ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando ele fala negar-se a si mesmo, ele está falando de negar vontades. Negar a minha vontade, negar o que eu gosto, negar o que eu quero, negar aquilo que me traz satisfação, aquilo que a minha carne anseia, deseja. É isso que Paulo fala em Efésios. Então nós vamos observar claramente que foi o Senhor que nos escolheu, e não nós que escolhemos a Ele em primeiro lugar. Uma vez Ele nos escolhendo, nós tendo esse entendimento que nós pertencemos a Deus, e eu quero deixar isso bem claro, que aqui não é uma questão de uma forçação de barra: porque Deus me escolheu, eu sou obrigado. Não, Ele mesmo vai te dar esse entendimento de que você pertence. Você não vai fazer as coisas por pesar ou por obrigado. Você vai submeter ao senhorio porque Ele te deu a liberdade para você escolher.
Então você escolhe. E é isso. Foi eu que escolhi a vós, e não vós que me escolheste. Para encerrar o verso 5, ele diz assim: porque o Senhor é bom e é eterno a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Olha só, o Senhor, porque o Senhor é bom e eterno. O Senhor é bom e eterno a sua misericórdia. Ele está dizendo assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia é eterna. Ou seja, a misericórdia de Deus não tem limite e nem prazo de validade. A misericórdia do Senhor é eterna. Isso significa dizer que quando eu reconheci que eu preciso, que eu dependo, que eu quero essa misericórdia, que eu reconheço a minha insuficiência, a minha incapacidade, e eu entendo que eu dependo de Deus, que eu preciso dele, é só gritar, é só clamar: Senhor, socorre-me, Senhor, me ajuda. E ele está pronto para estender a mão, ele está pronto para te levantar. O que tarda essa ação de Deus é a dureza do nosso coração. Mas no dia que tirarmos a dureza do coração e abrir o coração para Deus, ele vai estender as mãos, ele vai nos perdoar. Como diz o salmista no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor e ele ouviu meu clamor, tirou-me de um charco horrível de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. É uma disposição nossa de querermos. Por quê? Porque a sua misericórdia, ela é eterna. E ele diz mais um pouco ainda: a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. A sua misericórdia e a sua bondade, ela se estende de geração em geração. A sua misericórdia e a sua verdade. Ou seja, é para mim, é para os meus filhos, para os meus netos, o meu tataraneto, e assim vai. De geração em geração, a verdade do Senhor e a misericórdia do Senhor, ela se estende de geração em geração. Cabe a nós reconhecer e entender que o Senhor está às portas. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. É importante que o Senhor está na porta de uma igreja ali. De uma igreja que se esqueceu dele, que abandonou seus princípios, que abriu mão da verdade, que permitiu que o mundanismo entrasse dentro daquela igreja com muita violência, a tal ponto que eles se encheram de uma autossuficiência e não estavam dependendo mais de Deus para nada. E o Senhor é tão misericordioso, ele é tão bondoso, que ele está ali batendo na porta. A misericórdia de Deus, ela se estende na vida daqueles que não frequentam igreja nenhuma. A misericórdia do Senhor, ela se estende na vida daqueles que perderam a visão do propósito estando dentro da própria igreja. O Senhor diz: a minha misericórdia alcança aquele que está lá fora, que não frequenta a igreja. E a minha misericórdia, ela se exerce aqui dentro da igreja, na vida daqueles que me servem, na vida daqueles que perderam a visão, na vida daqueles que por algum momento se deixaram levar pelas propostas erradas. A minha misericórdia alcança todos. Basta que uma posição sua: Senhor, socorre-me. Senhor, eu estou pronto para dar um passo. Senhor, eu quero.
mudar essa situação, mudar a minha vida. Foi isso que João Batista, quando começou a pregar, ele desceu ao Jordão e começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Só podemos chegar a Jesus através de um arrependimento, porque o arrependimento é uma denúncia clássica de que eu quero mudar de vida, eu não quero mais viver dessa forma. Então eu quero abrir mão do meu passado para me poder ter um futuro brilhante, um futuro de verdade, aquele que realmente eu posso olhar para dentro de mim e eu tenho orgulho de mim mesmo. Porque alguém estendeu a mão para mim, me ajudou. É isso que o salmista fala no Salmo 40. Ele firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Ou seja, o meu passado já ficou para trás, agora é daqui para frente. Daqui para frente eu louvarei o nome do Senhor. Daqui para frente é uma nova história, um novo cântico, é uma nova história. É uma nova oportunidade que você tem agora de declarar, de professar, para que o mundo saiba que você mudou de vida. É um novo cântico é uma nova oportunidade. É uma nova filosofia de vida. É um novo estilo de vida. É você entender que a partir de agora, o que conta para Deus é uma decisão que você toma. É por isso que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas o tempo do conhecimento. O que é ignorância? É quando eu não tenho um entendimento daquilo que Deus pode promover na minha vida e eu continuo na condição que estou, errando, sabe? Batendo com a cabeça na parede, batalhando para que as coisas dê certo do meu jeito. E no dia que eu digo, chega, existe algo melhor para mim, eu sei que Deus tem algo melhor para mim, Ele pode promover algo melhor na minha vida. E eu preciso de ajuda. E eu procuro ajuda. E alguém diz, olha, o Senhor tem algo especial para você. E a partir desse entendimento, o teu passado para Deus não conta mais. O que conta é a partir dessa posição que você assumiu agora, dessa postura, dessa decisão. Senhor, agora eu quero te conhecer. É por isso que a Bíblia diz que nós andamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque é uma caminhada de descoberta. E você vai conhecendo o Senhor, quanto mais você se aproxima dele, mais você conhece ele. Que essa palavra de reflexão ela possa ficar no seu coração, que você possa ser enriquecido com essa palavra. Reflete sobre isso. Pense. Sei que tem muitas coisas onde se apresenta tantas facilidades, mas esse é o caminho aqui. O que está escrito na palavra, o reconhecimento que nós temos da nossa insuficiência e daquilo que Deus pode promover em nós. Que Deus te abençoe, te dê muita graça. Você que está nos ouvindo, se inscreva aí no nosso canal, dá aquela força aí, joinha, comente, compartilhe. Você também que está ali no Facebook, no Instagram, nós também estamos lá anunciando a palavra de Deus, tanto na página Assembleia de Deus Luz do Mundo, quanto no grupo Luz do Mundo. Nós estamos no Instagram também, Ministério Luz do Mundo 2023. Nos visite, comente. Nós estamos fazendo uma obra e não podemos parar. E você é o nosso convidado, nosso parceiro, para estar junto conosco, desenvolvendo esse trabalho e glorificando o nome do Senhor, porque só Ele pode fazer muito mais na nossa vida do que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Que Deus nos ajude e nos dê graça. Que Deus te abençoe, queridos.